Boa tarde a todos, senhores pais, mães, responsáveis. É um prazer imenso tê-los conosco no início desse novo semestre. Findamos foi intenso, porém este segundo semestre ele é intenso e ele é muito rápido. Então a gente precisa contar com vocês nesta trajetória para que a gente tenha uma excelência acadêmica com os nossos estudantes. Estamos aqui reunidos já desde quarta-feira para que a gente possa estar estudando os resultados para melhorar cada vez mais. E aproveitamos para falar com vocês também que durante esse recesso nós trouxemos algumas melhorias para os nossos estudantes, tanto na questão da infraestrutura quanto em questões de materiais, para mantermos aí um recreio dirigido mais gostoso para eles, mais proveitoso, e também materiais didáticos para que os professores possam estar trabalhando melhor alguns conteúdos, alguns componentes, para que fique mais prático e mais gostoso estar na escola. Então a gente conta com vocês porque nós precisamos que essas crianças estejam presentes na escola. Eles estando presentes, a gente vai poder desenvolver um trabalho bom, com uma trajetória de excelência também. Muito obrigada e uma ótima reunião para vocês. E sejam muito bem-vindos. E contamos com vocês e vocês podem contar conosco todos os dias aqui na escola. Muito obrigada. Boa tarde, pais, responsáveis. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando aí o nosso novo semestre, né? Que vai ser com muitas atividades e a gente precisa muito contar com o apoio de todos os senhores para que a gente consiga ter uma boa aprendizagem para os nossos estudantes. Então, a gente conta com os senhores acompanhando os nossos estudantes, o conhecimento deles, acompanhando a Sala do Futuro para verificar todas as atividades, as plataformas, para que a gente consiga ter um avanço, né, cada vez melhor dos nossos estudantes. Então, por favor, contamos sempre com esse apoio, verificando as aprendizagens, verificando o material, verificando se eles não têm nenhuma atividade para realizar, para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor possível. Sejam todos muito bem-vindos, contamos com todos os senhores com esse apoio e estamos juntos para cuidarmos dos nossos alunos. Verifiquem os materiais para eles retornarem, por favor. Precisamos que eles estejam com o material completo, todo o material necessário, porque a gente precisa que as aulas se desenvolvam de uma maneira mais clara. E prestem muita atenção, porque a gente tem muitas avaliações nesse segundo semestre. Avaliações que são importantes e que a gente precisa de uma participação dos nossos alunos, de 100% deles participando e participando com muita seriedade, porque os resultados dessas avaliações são muito importantes para a gente direcionar projetos da nossa unidade escolar e para a gente dar o andamento das nossas aulas. Muito obrigada, sejam bem-vindos, contem conosco e contamos com os senhores. Oiê, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, vice-diretor aqui da nossa escola Peila Silensky Lopes. Como já foi dito, para nós é um imenso prazer retomarmos as nossas atividades do segundo semestre letivo. E o maior prazer é saber que temos você aí do outro lado como pai, mãe e responsável pelos nossos estudantes para que possamos, juntos, transformar a realidade dessa galera. Mas antes de tudo, logo mais você terá a oportunidade com os nossos professores aí na sala de aula de conversar um pouco sobre desempenho, notas, participações, como os filhos de vocês estão na sala de aula todos os dias. Antes de tudo isso, eu quero complementar a fala da Soraya e a fala da Priscila, convidando todos vocês para uma reflexão muito importante. Tivemos um primeiro semestre carregado de ações, carregado de desenvolvimentos, e enfrentamos ao longo de todo o nosso semestre uma série de situações que diz respeito à convivência do seu filho, da sua filha, aqui no ambiente escolar. E é sobre isso que eu gostaria que vocês iniciassem comigo agora, de uma forma muito breve, porém muito importante, uma reflexão. Se hoje eu lhe perguntasse, ao longo do primeiro semestre, quem mais caminhou com seu filho, ou melhor, quem mais influenciou seus filhos, você teria uma resposta? Poxa, Jefferson, por que essa pergunta? Ela é simples.
Vocês sabiam que atualmente nós, enquanto pais, nós estamos dividindo e competindo a educação e a responsabilidade dos nossos filhos com a internet, com as redes sociais, com a inteligência artificial nos últimos tempos, com os jogos, com o videogame e com pessoas aleatórias e companhias que às vezes não sabemos quais são. E aí eu digo para vocês, como é saber que o seu filho tem sido ou tem tido a oportunidade de ter uma convivência por um tempo muito maior com todas essas outras alternativas e não com a família? Sabe por que eu estou provocando vocês com relação a isso? A escola, ela tem a função de compartilhar com os filhos de vocês conhecimento, respeito, talvez educação também, porque no ambiente em que estamos e convivemos em sociedade, nós não estamos falando da educação com relação ao portar-se sobre o outro, mas a educação no sentido de entender e conviver em sociedade. E daí eu quero que você me diga como que você tem estabelecido essa relação com os seus filhos. Porque muito além da língua portuguesa, da matemática, da geografia, da história, que é o nosso papel, nós precisamos lembrar que existem atores, sejam eles físicos ou tecnológicos, que competem conosco diariamente sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. E agora, para o segundo semestre, nós temos o compromisso de garantir aos filhos de vocês, enquanto escola, educação, respeito, qualidade de ensino, profissionais habilitados, ambiente seguro e tantas outras alternativas para que você se sinta seguro lá de casa. E quanto a nós, teremos a oportunidade de perceber que os nossos meninos e meninas têm a facilidade de caminhar com o pai, com a mãe, com o seu responsável? Sabe por que eu falo isso? Porque você precisa lembrar que quem mais convive com o seu filho é quem mais o influencia. E é importante que você, pai, mãe e responsável, saiba que vocês, que nós, somos os maiores influenciadores dos nossos filhos. E é importante dedicarmos tempo para acompanhamento, para convivência, para diálogo e para compreendermos, de fato, quem eles são e como eles estão. Vamos dar as mãos? Vamos fazer juntos um segundo semestre cheio de realizações e, muito além das palavras bonitas, fazer um segundo semestre de fato carregado de parcerias para que vocês se sintam confiantes conosco e para que nós também, enquanto equipe escolar, possamos nos sentir confiantes com a família? Eu tenho certeza que você, ao chegar em casa, você refletirá sobre o tempo de qualidade que você dedica para ter com seus filhos. E se não tem essa oportunidade ainda, nunca é tarde para começar. Sabe ainda mais por quê? Convivemos por 9 horas com eles, mas não há pai e mãe que possam ser substituídos por qualquer outro ator no convívio social e que sejam capazes, mais do que essas duas figuras ou seus responsáveis, de influenciar essa molecada.